Graça e paz a todos os irmãos, né? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 8 em diante. Amém. Segunda epístola do profeta Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de 8 em diante, que diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Também isto não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmãos. Podeis assentar-se. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos Paulo enviando uma carta para o seu filho Timóteo, filho gerado nas pregações, no ensinamento dele, um filho gerado na graça, filho na fé. Paulo chama ele de filho na fé. Nós vemos no verso 8: portanto, não te envergonhes, estava falando para Timóteo, porquanto não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo estava dando uma direção aqui para Timóteo, para se preparar também, porque se fosse necessário passar por aflições, que assim seria. Mas o que eu quero trazer para a igreja hoje, para a glória de Deus, é o que está registrado no verso 12, sobre uma palavra poderosa, e para nós hoje muito importante. No verso 12, Paulo diz assim: por cuja causa padeço, também isto, mas que não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ele dá um alerta para Timóteo aqui, para ser sofredor das aflições que possam vir, e ele diz aqui no verso 2, por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Irmão, Paulo, ele sofreu muito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma lista em 2 Coríntios, uma parte só, tem muitos outros que mostram o sofrimento de Paulo. Há uma lista em 2 Coríntios 11, 24 e diante, diz assim: Paulo está dizendo aqui: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 39.
3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez muitas vezes. Então nós vemos aqui que Paulo passou por situações, uma lista, tem muito mais que Paulo passou, mas Paulo, ele não, quando chega lá em Timóteo, nesse versículo poderoso, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então as situações que vinham sobre a vida de Paulo, que possa vir sobre a tua vida, meu irmão. Paulo tinha convicção que Deus estava com ele. Ele tinha convicção de um Deus que ele cria, um Deus que ele acreditava. Então nós podemos caminhar com essa fé, com essa crença, meu Deus, irmãos, porque se as coisas virem acontecer em nossas vidas, que com certeza virá, mas aqui dentro, aí dentro, eu sei em quem tenho crido, eu sei o Deus que eu tenho crido. Aleluia. E ele diz aqui: ele é poderoso para me salvar. Aleluia. E a todos, irmão. Se nós temos essa convicção, se nós cremos nesse Deus poderoso, nós temos que estar crendo todo o tempo, acreditando. Nós não somos mais que fazemos a nossa escolha, irmão. Porque se nós colocamos Deus à frente de todas as nossas coisas, nós não somos mais nós que decidimos, não é mais nós que escolhemos, nós apenas precisamos crer nele e deixar as escolhas dele para a nossa vida. É Deus que escolhe e ele sabe o que é melhor para mim e para você. E nós entendemos que o sofrimento que Paulo citou aqui faz parte também em nossas vidas. Ele citou uma lista aqui que talvez aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer na sua vida. Mas nós temos que entender que faz parte do Evangelho de Jesus anunciado para nós, irmão. Jesus nunca nos enganou. Jesus se apresentou para nós como o único poderoso Deus, mas também ele disse para nós: no mundo tereis aflição. Ele nunca nos enganou, nunca mentiu. No mundo tereis aflições, mas aqui dentro, aí dentro, algo fala mais alto, irmão. Eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. Tem que falar com fé, meu irmão, aqui dentro, para o teu espírito e para as pessoas que precisam ouvir isso de ti, de você. Quero trazer outro personagem também, que creu em Jesus, em Deus, que nos traz essa convicção também para crescer em nós, essa fé, irmão. Esse acreditar tem que ser muito grande, irmão. É através dos personagens, através da Bíblia, através do Espírito Santo que vem revelando a nós, através do entendimento que bate de frente ao nosso coração, que nós vamos entendendo as situações e a nossa fé cresce. Homens lá no antigo, meu irmão, já tinham uma fé. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. Lá em Gênesis 12, 1, 2 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa dos seus pais para a terra que eu te mostrarei, e fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei
e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Guarda esse começo aqui, irmão, que eu li aqui assim, ó. E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. Ele estava fazendo chamado para Abraão: sai para a terra que eu te mostrarei. Abraão deixou tudo, se você ler, mas Abraão deixou tudo, porque ele creu no seu chamado. Ele creu que Deus seria com ele. Abraão deixou a sua boa vida, irmão. Ele era homem de boa família. Ele era rico, irmão. Você pode perceber, que você vai ver que eles saíram com gados. Abraão, ele era poderoso. Mas ele deu ouvido ao Senhor. Ele creu no seu chamado. E como nós sabemos, assim foi. Ele sabia que Deus falava com ele. Deus falava com ele. Aleluia. E a nós, meu irmão, é esse mesmo Deus que nós temos crido, irmão. É esse mesmo Deus de Abraão. É esse mesmo Deus de promessa, o Deus da aliança. É esse mesmo Deus que nós temos que colocar a nossa fé, a nossa crença, acreditar. O Deus poderoso. Não importa. Você também crê assim, né, irmão? Você também crê assim, que Deus te chamou, que deixamos tudo para lá, para ouvir a sua palavra, acreditar, e na hora certa, a gente declarar: eu sei o Deus que eu tenho crido. Glória a Deus. Não importa o que pode acontecer, nós temos que pronunciar isto. Abraão já não se importava mais pelas suas escolhas, decisão, porque ele tinha Deus com ele. Vai entendendo, irmão? Vai entender. Abraão já não decidia as coisas, era Deus que decidia por ele, porque Abraão sabia que Deus o chamou. Deus tinha chamado ele. Deus disse a ele que eu te abençoarei e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. Aleluia. Era só acreditar. Ele só tinha que acreditar. É assim. Ele só tinha que acreditar, porque a escolha agora é de Deus. Quem decidia era Deus. Como tinha uma promessa com Abraão, meu irmão, Deus também tem conosco. Nós temos que crer que Deus vai nos levar lá. Ele é poderoso para nos levar lá. Não importa as aflições que surgem, nós temos que prosseguir, irmão. Nós estamos nessa caminhada, não chegamos lá ainda. E Abraão estava num ponto maravilhoso. Como você está, irmão? Não decida mais. É Deus que decide por você. As escolhas é tua, mas por Deus. Abraão disse para seu sobrinho Ló, que o acompanhou. Todos sabem dessa história. Mas você entendeu que no começo que nós lemos aqui, meu irmão, no começo que nós lemos aqui, que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua parentela, deixa a tua família. Mas o Ló foi junto. O Ló foi junto. E lá na frente começou a acontecer contendas entre os pastores deles. Eles se multiplicaram muito em gado, irmão. Ló cresceu também, ficou rico em gado. Abraão muito rico. E começou a haver contendas no meio dos pastores dele, porque os gados eram muitos, disputavam os campos ali. Mas quem crê em Deus como Abraão, já não é ele que escolhe mais, não é ele mais que decide. Abraão disse ao seu sobrinho Ló, em Gênesis 13:9, diz assim:
Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, escolhereis, eu irei para a esquerda. Ele levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si as campinas do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abraão sabia, irmão, que Deus era com ele. Se coloca na cena. Abraão vira para o seu sobrinho Ló e fala assim: Ló, não tem mais como nós ficarmos juntos. Escolha, você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, você escolhe a esquerda, eu vou para a esquerda, para a direita. E o que ele viu? Umas campinas verdejantes, que era necessário para orar. A outra parte era um deserto, não tinha nada. Então, Ló foi para as campinas verdejantes. Mas Abraão foi para a terra seca, onde não tinha ninguém, nada. Mas Deus tinha um negócio com Abraão. Deus tinha um negócio com Abraão. Abraão sabia que Deus estava no controle da sua presença, irmão. Vai entendendo essas coisas, irmão. Para a gente falar, eu creio no Deus que eu tenho crido, irmão, nós temos que ter essa convicção nessa caminhada, irmão. A aparência para nós não importa mais. Nós temos que se importar com a palavra que o Senhor está falando para conosco. Ló foi pela vista, ele foi. Abraão já não se importava mais com as escolhas. Às vezes Deus cria situação, irmão, em nossas vidas, para tirar aquilo que está atrapalhando, para tirar aquilo que está atrapalhando o plano de Deus, para arrancar aquilo que não era para estar junto quando você foi chamado, irmão. Não era para estar com você, porque quando a gente ouve o chamado do Senhor Jesus Cristo, nós temos que deixar aquilo que Ele pediu para deixar. Mas às vezes nós trazemos juntos, e vai ter um dia, um tempo que vai ter que ser tirado isso, porque não tem como o Senhor te mostrar uma coisa lá na frente e cumprir com ela se tiver alguma coisa ainda contigo que Ele falou para você deixar. Escute isso que o Senhor Jesus, que o nosso Deus disse em Gênesis 13:14, diz assim, presta atenção nisso, irmão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, depois que Ló não era para ter vindo, mas ele veio. Aí Deus deu um jeito de separar ele, para fazer aquilo que eles tinham no seu coração com Abraão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que tu vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a sua semente será contada. Levanta-te, percorre toda essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Terra seca, mas Deus falou. É a terra da promessa. Mas que nós entendemos aqui, irmão, para trazer para nós. O Senhor disse a Abraão essas coisas só depois que ele se apartou de Ló. Irmão, nós estamos numa caminhada, numa promessa, que nós temos que deixar muitas coisas, irmão. Por isso que muitos não vêm para esse caminho.
porque é um caminho de renúncia. Ló estava atrapalhando ali, estava tendo contendas, então precisava haver uma separação ali. E às vezes, irmão, nós estamos com aquilo que não era para estar. Às vezes nós precisamos deixar o Ló. Eu podia citar uma lista, o que representa Ló em nossas vidas, meu irmão, mas eu acho tão desgastante. Eu acho que todo mundo aqui sabe o que pode ser um Ló em nossas vidas, que está atrapalhando essa caminhada. Que Deus, Ele quer que nós vejamos o espiritual, irmão. Quando Ló se apartou, Ele falou: levanta os seus olhos agora, vê toda a terra que eu tenho que dar para você. Às vezes nós estamos ainda agregados a algum tipo de Ló na nossa vida, meu irmão, que está impedindo de nossos olhos abrir e ver as coisas celestiais. E nós precisamos tirar este Ló, se apartar dele, espiritualmente falando. Estão entendendo, né, irmão? Creio que estão entendendo, né? Eu podia falar que o Ló é uma mentira, mas tem muitas coisas. Nós não podemos ter essas coisas na nossa vida. Quando Ele nos chamou para deixar tudo, e deixamos, irmão, não temos mais nada agregado em nossas vidas. Porque agora não é mais nós que decidimos, irmão. Se Deus mandar nós ir para a direita, nós vamos para a direita. Se Ele mandar nós ir para a esquerda, nós iremos para a esquerda. É Ele que decide, Ele é Deus, é nele que nós temos crido, acreditar. É só nós querer tirar as coisas que estão impedindo, meu irmão. Deixa as coisas por Ele, creia apenas na Sua palavra. O Senhor vai nos mostrar, os nossos olhos contemplarão as coisas celestiais, meu irmão. Que talvez tem coisa que está impedindo isso ainda, mas na hora que Ele tirar, os olhos serão abertos. Então nós caminhamos, meu irmão, com Deus, acreditando, confiando. Nós temos que crer, andar na obediência. Deus tem uma promessa conosco, meu irmão. Ele prometeu, não é o homem que prometeu. A Bíblia diz que fiel é o que prometeu. Se Ele disse que vai nos levar, creia nisso, acredite. Coloque a tua fé ali. Isto é a palavra do Senhor. Eu estou lendo a Bíblia aqui, para que se cumpra na tua vida. Abraão creu totalmente no seu chamado, como nós sabemos, e Deus cumpriu com a sua promessa, a sua vida, como nós sabemos, irmão. Eu tenho certeza que você também crê que Deus vai cumprir na sua vida. E Deus vai cumprir. O nosso Deus, irmão, Ele vem fazendo um chamado, como fez com Abraão, todo o tempo. Deus não vai deixar ninguém ir para o inferno, se Ele não mostrar ao caminho, se Ele não chamar. Há um chamado para que as pessoas comecem a buscá-lo, ter interesse por Ele, acreditar nele, a ponto de ter a certeza de falar: eu creio nesse Deus, só nele. Quando Jesus disse assim, lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há um convite aqui, meu irmão, há um chamado aqui. Ele não vai dizer a mesma palavra que disse para Abraão: sai da tua casa, deixa seus parentes, sai da sua... Eu te mostro. Não, esse chamado é o mesmo chamado, mas diferente, mas é o mesmo. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está chamando todos para essa promessa. Mas será que todos querem? Será que todos querem? Escute isso, lá em Lucas
capítulo 14, 16, diz assim: porém ele disse, Jesus, porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O mesmo convite aqui, irmão. O mesmo convite que fez com Abraão. O mesmo convite que Jesus está fazendo conosco. E aqui é o mesmo convite. Diz assim: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escruzar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogou-te que me haja por escruzado. Quer dizer, desculpe, eu não vou. 19. O outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escruzado. E o outro disse: casei. O outro disse: casei, e portanto não posso ir. O convite está feito para todos, irmãos. Mas será que todos estão querendo ir a esse convite? Nós vemos aqui Jesus, uma parábola, declarando que isso acontece no meio do teu povo. O chamado está sendo feito, mas as pessoas estão mais preocupadas com o seu boizinho, estão mais preocupadas com a tua mulherzinha, estão mais preocupadas com o teu carrinho, com as suas coisas à sua volta. Não tenho tempo para o Senhor, não vou, não quero. Mas o chamado está sendo para todos. Vinde a mim todos. Esse convite é um casamento que vai haver com o Senhor, que está apaixonado com a tua igreja, que ama a nós todos, irmão. E mesmo assim muitos estão: me coloque como excusado, não, me perdoe, não quero ir. Eu casei agora, vou curtir minha esposa, meus filhos. O convite está feito, foi feito, meu irmão. Promessa para a salvação, a vida eterna. Todos que receberam esse convite, meu irmão, eles entraram para as bodas do Cordeiro. Esse casamento que vai acontecer aqui é um casamento que vai acontecer, irmão. Aqueles que estão apaixonados pela palavra do Senhor, aqueles que estão apaixonados pelo Filho de Deus. Só se casa quem está apaixonado, é ou não é, irmão? Uma igreja apaixonada, que lê as tuas cartas de amor todo dia, todo tempo, querendo cada vez mais olhar para o céu e olhar onde vai morar. Não vê a hora de encontrar um novo lar, uma nova casa, encontrar um noivo. Aleluia. Mas muitos estão desperdiçando esse chamado, irmão. Muitos estão preocupados com seus terrenos, com suas casas, com suas fazendas, com tantas coisas que Jesus citou aqui, 3 exemplos, mas não é numa totalidade que tira. Eu não tenho tempo. Não vou. Não dá para ir. Não é comigo. Por isso Paulo escreveu para o seu filho Timóteo pela 2ª vez, irmão: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Essas coisas não vão tomar o seu lugar, Pai. O Senhor pode me dar muitas coisas, mas essas coisas não tomam o seu lugar. O Senhor é maior do que todas as coisas. Essas coisas podem ter me possuído no início, mas depois que eu conheci o que é o Senhor, o bem maior, essas coisas para mim considero como esterco. Obrigado, agradeço por tê-la, Senhor. Agradeço por tê-la, sim. Preciso. Mas a tua presença é muito mais preciosa do que essas coisas. Aleluia. Porque eu sei que essas coisas serão um dia. Mas a tua palavra dura para sempre, Senhor. Paulo falava com convicção: eu conheço. Você viu a lista de sofrimento que ele passou, como nós lemos? Paulo, antes de conhecer Jesus, meu irmão, ele era um perseguidor. Ele era Saulo, não era Paulo. Mas nessa perseguição, nós também éramos perseguidores de Cristo, irmão. Nós também éramos.
Nós é inimigo de Cristo, como foi lido aqui. Aquele que ama o mundo é inimigo de Cristo. Mas, para a glória de Deus, irmão, nós fazíamos isso na nossa ignorância. E Deus sabe que não leva o tempo da nossa ignorância. Hoje nós conhecemos esse Deus. Não temos mais parte com esse mundo. Não amei mais o mundo, como foi lido aqui hoje, né? Para a glória de Deus. Nosso compromisso é com Ele, com Deus, que nos chamou para uma viva promessa que vai acontecer em breve. E Paulo, nessa caminhada, irmão, nessa caminhada, ele conheceu Jesus, perseguindo Jesus. Enquanto a gente não conhece Jesus, a gente é isso, irmão. Mas depois que a gente conhece esse Jesus, no relacionamento, na intimidade, tudo muda, irmão. É impossível não mudar. Se não mudou é porque não teve um encontro com o Senhor. Mas vai encontrar o Senhor, porque Ele não desiste de nós. Esse convite ele vai durar até aquele dia. Ele está convidando a todos até aquele dia, no último dia, que Ele aparecer na nuvem com a tua glória, no som da última trombeta. Vinde a mim todos. Então, irmão, quando Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele mudou. A Bíblia diz lá em Atos 9:3, diz assim: e indo ele a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não sei como vocês ouviram essa voz nos seus ouvidos, no dia que o Senhor apareceu e falou nos seus ouvidos, irmão. Aqui nós vemos que Paulo ele teve uma experiência gloriosa de ver o Senhor no resplandecer do sol, que não poderia olhar. Ele caiu cego ali, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Tu me persegues. Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja dele. Mas a igreja do Senhor é Jesus. Então ele estava perseguindo Jesus mesmo, né? A igreja do Senhor Jesus. Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: o Senhor. Ele disse, perguntou para o Senhor: quem é, Senhor? Você vê que não conhece, não conhecia. Ele disse, e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Agora sim, eu imagino que Jesus falou assim, não falou manso, não falou forte o coração de Paulo. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Aí ele tremendo e atônico disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Olha já a mudança. O que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então nós vemos aqui um homem que, antes de conhecer Jesus, antes de falar, eu sei quem o Deus que eu tenho crido, ele era um perseguidor da igreja, irmão. Mas nessa perseguição ele encontrou o Senhor Jesus. E mudou a vida de Paulo, irmão. Mudou a vida, até o nome, Saulo para Paulo. Mudou tua mente, mudou tua religião, mudou o seu ver, mudou tudo. Ele despojou de tudo, meu irmão. Paulo foi um vaso na mão do Senhor para pregar aos gentios e para todos nós, meu irmão. Por isso que Paulo passou por tantas coisas, irmão, tanta dificuldade. Porque o próprio Jesus falou: esse é um vaso escolhido que vai padecer pelo meu nome. E assim aconteceu. Paulo padeceu muita perseguição, muito sofrimento, mas aqui dentro ele sempre falava: eu creio no Deus, eu sei o Deus que eu tenho crido. Aleluia. Nós temos que ter essa convicção na nossa caminhada, viu, irmão? Porque de repente, esse crer que nós cremos, talvez não é esse crer todo que a gente pensa que crê. Porque as coisas vêm, meu irmão, para nossas vidas. Mas eu tenho certeza, que como Deus encontrou Paulo, encontrou Abraão, vai encontrar nós aqui também, meu irmão, para declararmos coisas poderosas até os nossos acusadores. Eu sei
Deus que eu tenho crido, essa frase, não, carrega com você aqui dentro. Haverá tempos difíceis que nós precisamos pôr isso para fora. Diante deste mundo, diante das pessoas. Todos que tiveram encontro com esse Jesus, não tem mais medo de nada, irmão. Como isso? Irmão, eu sei, a gente tem preocupação, a gente tem medo, sim. A gente é humano. Mas nós temos o Espírito Santo que vai dar força para nós nesse dia, irmão. Ele vai dar força para nós. Você vai se levantar como um leão, irmão. Você pode ter certeza. É Deus que falou isso conosco. Não é eu. Naquele dia eu vou ser forte. Não, tem que ser forte todo o tempo, irmão. Porque a gente não imagina as coisas que podem suceder. Se você vê aquela lista que Paulo foi para o abismo, ele passou por morte, ele teve fome, de morrer de fome, irmão. Mas ele sabia o Deus que estava com ele, irmão. Ele sabia. Muitas vezes o crente fala, eu sei, eu creio, mas se você está pronto para passar por isso, para dizer com toda a fé, eu creio no Deus que eu creio, irmão. Meus irmãos, se Deus não fosse fiel, eu não creria nisso. Mas a Bíblia diz, fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Nós temos base fortíssima, que é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus que está falando aqui pela tua palavra para nós hoje aqui, irmão. Por isso, irmão, não deixe qualquer coisa te roubar, te tirar o crer no Senhor Jesus, desse jeito que eu estou falando aqui, que a Bíblia nos ensina. Falar que crer em Deus é fácil, todo mundo crê, né? Mas andar com essa convicção, para que ninguém roube o seu crer em Jesus Cristo, é diferente. É algo muito a mais, é muito mais do que isso. Não importa as coisas que nos sobrevêm sobre a nossa vida, até pessoas que podem te acusar, meu irmão, nessa caminhada, até pessoas que podem te apontar o dedo para você, apenas continue crendo. Se você está bem com Deus, irmão, continue crendo, isso é importante. Se não tem um ló agregado aí, se não tem nada que era para deixar de estar aí, se você deixou tudo, crê somente. Ele é fiel para cumprir com a tua palavra no momento certo. Mais um personagem que eu quero trazer para a memória dos irmãos, personagem também antigo, bem conhecido. Eu admiro muito a fala desse homem, porque se tem alguém que pode testemunhar esse Deus, é o nosso irmão Jó. Se tem alguém que sofreu, foi Jó. Ninguém sofreu mais que Jesus, irmão, pode ter certeza disso. Se tem alguém que sofreu em carne, foi Jesus. Mas nós vemos muitos semelhantes que sofreram muito também. E Jó é um desses. E Jó é uma pessoa, meu irmão, que ele citou as mesmas palavras que Paulo. A Bíblia diz que os seus acusadores, os seus amigos, você que já leu o Velho Testamento, por isso que é bom ler a Bíblia, o Velho Testamento, para entender o que eu estou dizendo aqui, que está na Bíblia. Que quando Jó estava naquela situação terrível, que possa ser que você, eu, passe por isso um dia, mas que muita gente possa vir até você e falar assim, você está assim porque você é um pecador. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que a Bíblia não aponta para isso. Sabemos que podemos passar por isso, mas Ele está conosco nisso. É diferente. Naquele tempo, sim, um leproso era visto como um pecador. E Jó estava totalmente leproso. Uns falam outro tipo de doença, mas a pele dele estava em carne e osso, cheirava mal, ele raspava suas feridas, uma ferida bem exposta. E chegou seus amigos ali e falou assim: Jó, se arrependa, para que esse mal saia de ti.
Às vezes, irmão, alguém pode nos acusar assim, que você é um pecador, mas ele não sabe o que aconteceu com você. Quando os amigos de Jó disseram se arrepende, nós também precisamos se arrepender, faz parte do Evangelho, faz parte. Mas o coração de Jó estava bem com Deus. A Bíblia diz lá em Jó 13:15, diz assim, olha o que ele diz aqui, irmão: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. O que quer dizer aqui, irmão? Ainda que ele me mate, a vontade dele, ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha só, de uma convicção de esperança. Nele esperarei. Mas como ele estava falando para os amigos também, ele entrou na parte B e disse assim: contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Quer dizer, eu estou bem dentro do meu Deus. Eu estou bem. Vocês estão me acusando, mas eu não vejo. Jó dizia assim para Deus: Deus, pesa-me na tua balança e vê se há peso desigual. Um homem que se achava justo, mas estava tudo acontecendo, tudo aquilo na vida dele, como nós sabemos, irmão. E Jó continuou a se defender dos seus amigos. Está lá em Jó 13:15, diz assim, em Jó 13:15, Jó 19:25 diz assim: olha só se não é as mesmas palavras que o irmão Paulo falou para Timóteo, que está pedindo para nós declararmos ao nosso Deus em situações que para nós possam ser difíceis. Imagina o nosso irmão Jó, imagina o nosso irmão Paulo. Aí o nosso irmão Jó diz assim para os seus amigos que o acusavam por achar que ele estava em pecado. 19:25: porque eu sei que o meu Redentor vive. Não parece mesmo essas palavras? Eu sei o Deus que eu tenho crido. Aí ele continua: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em carne, verei a Deus. Olha a convicção, olha a fé deste homem. Ele estava todo comido pelos bichos, pela tua lepra, mas ele declarava: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará nessa terra. Meu irmão, nós temos que ter essa convicção como nossos irmãos os antigos, irmão. O homem estava todo quebrado, perdeu tudo, mas a convicção que ele tinha aqui dentro, que ele veria Deus. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele se manifestará. E ele diz aqui com tanta fé no versículo 20 da parte B: contudo ainda em minha carne verei a Deus. Ele tinha certeza que Deus ia curar ele, meu irmão. Em minha carne eu verei a Deus. Ele não viu a Deus? Lá no verso 44, se eu não me engano, um roda-moinho que Deus se apresentou ali para Jó. Onde você estava, Jó, quando eu comecei a fazer todas as coisas, Jó? Onde você estava quando eu criei o pó da terra, Jó? Fala para mim se você tem entendimento, Jó. Onde você estava? Ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora te conheci, te conheço por ver, os meus olhos viram o Senhor. E não aconteceu o que diz aqui? No verso 26: depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Ele viu a Deus. E nós sabemos que Deus restituiu tudo para Jó, porque eu sei o Deus que eu tenho crido. Nós não estamos atrás de coisas que nós perdemos no passado. Passou. Nós estamos atrás de coisas que o Senhor Jesus falou: eis que faço novo todas as coisas. É isso que nós estamos atrás. Do tudo novo de Jesus. E Ele falou que vai nos colocar nesse tudo novo. Essa é a promessa para a nossa vida.
Creia, meu irmão, acredite. Não deixe que ninguém te roube esse crer em Jesus Cristo. Muitos estão caindo, muitos estão padecendo, muitos estão deixando, muitos estão abandonando, porque acham que Deus não pode passar por isso, nós não podemos passar por isso. Meu irmão, é muito importante passar por isso para conhecer a glória de Deus. Quando eu estou fraco, eu estou forte, e quando eu estou fraco, se manifesta o poder de Deus nas nossas vidas, irmão. Glória a Deus. Paulo dizia isso, Paulo tinha essa convicção. Me alegrarei quando eu estou fraco, porque quando eu estou fraco, eu conheço o agir de Deus na minha vida. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, continue crendo, lutando contra o acusador da tua alma. Continue crendo. Nós entraremos na promessa, meu irmão. Nós podemos enfrentar coisas difíceis, situações difíceis, mas crendo que o Senhor é maior. Crendo que o Senhor é maior, irmão. Não foi o homem que prometeu nada para você, meu irmão. Foi aquele que te convidou, vinde a mim. Aquele que fez esse convite para você. Que você não trocou esse convite por certas coisas nesse mundo. Não, você disse assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. O que tu queres que eu te faça? Deixe tudo e me siga. Deixe tudo. Não traga nada. Eu que vou colocar as coisas em você agora. Não decida, eu decido por você. É maravilhoso, irmão. O mundo inteiro pode estar contra nós, irmão. Mas nada, ninguém nos tira da presença do Senhor. Porque cremos num Deus poderoso que reina e que vive para todos sempre. Eu sei o Deus que eu tenho crido, e tenho certeza que vocês também creem nesse Deus que eu estou falando. Tudo isso é para a glória de Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos dizer junto: eu creio no Deus que eu tenho crido.